Exaltado seja o nome do Senhor, que nos dá essa alegria e esse privilégio de estarmos reunidos na presença do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo com todo o nosso coração. E hoje eu quero convidar você para nós meditarmos nesse tema que você está vendo: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos ler o texto da palavra de Deus, conforme está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, para a nossa meditação nesta noite. Filipenses 4:4. Assim está escrito, vamos ler juntos? Alegre-se sempre o Senhor, novamente direi, alegrem-se. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: alegre-se sempre no Senhor. Novamente lhe digo, alegre-se. Que Deus te abençoe. Pode sentar-se. Quando a gente lê essas palavras de alguém que escreve e diz assim: alegre-se do Senhor, novamente eu lhe digo, alegre-se, a gente tem a ideia de que essas palavras foram ditas por alguém que devia estar vivendo um momento muito extasiante de sua vida, alguém que deveria estar no momento, dos melhores momentos de sua existência, muito bem financeiramente, muito bem com a saúde, seguro, um futuro garantido, alguém cuja vida estava toda arrumadinha e toda pronta para transmitir essa empolgação de alegre-se, alegre-se, alegre-se. Mas quando a gente lê, na verdade, esse texto, essa palavra de Deus, a gente descobre que não é bem isso, não é bem assim. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, em condições extremamente extenuantes e adversas a essas palavras que nós acabamos de ler. Para você ter uma ideia, Paulo escreveu essa carta mais ou menos pelo ano 63 ou 64 depois de Cristo, e ele estava numa prisão. Sim, ele estava numa prisão romana. Ele não tinha cometido nenhum crime, ele não era nenhum assassino ou um criminoso. Na verdade, ele estava lá como fruto da pregação do Evangelho, perseguido por anunciar o reino de Deus. O apóstolo se encontrava enclausurado, e mais do que isso, ele sabia que dentro em breve receberia uma sentença, a sentença do próprio imperador Nero, e essa sentença seria a própria morte do apóstolo Paulo. Ali, naquela masmorra, naquela prisão, Paulo escreve uma das suas mais belas, mais sentimentais, mais empolgantes, mais afetivas epístolas, a carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade macedônia, uma cidade grande, que Paulo adentrou nela a primeira vez mais ou menos 10 ou 12 anos antes desta carta, e lá pregou o Evangelho, constituindo naquela cidade uma igreja, uma comunidade cristã forte, vigorosa, espiritual e leal ao apóstolo. A igreja de Filipos se tornou uma parceira salutar, importante na caminhada missionária do apóstolo. Foi ela a única igreja que teve o privilégio de sustentá-lo em suas viagens missionárias, uma vez que o apóstolo não aceitava sustento de nenhuma outra comunidade. Filipos era a igreja querida do apóstolo Paulo. A igreja de Filipenses, dos Filipenses, era uma comunidade que Paulo amava de perto, e por isso, antes de sua partida para a glória, ele escreve essa carta que bem poderia ser marcada por um tom de depressão, desânimo, tristeza, abatimento, solidão, uma vez que ele já era um homem velho, cansado, que estava preso esperando uma sentença de morte. Mas pelo contrário,
A carta inteira, do 1º ao 4º capítulo, é completa por um tom, é construída por um tom de alegria, é construída por um tom de entusiasmo, e não somente por isso, o apóstolo encoraja aqueles irmãos a se alegrarem e a não permitirem que aquilo que estava acontecendo com ele, e que também acontecia com eles lá na cidade de Filipe, pudesse entristecê-los. E aí ele repete 3 vezes: alegrem-se sempre no Senhor. Capítulo 2, verso 18, alegrem-se no Senhor. Capítulo 3, verso 1, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo. Capítulo 4, verso 4, por 3 vezes o apóstolo encoraja a que os irmãos não se permitam que aquelas circunstâncias, adversidades, que todas aquelas situações que poderiam entristecê-los, abatê-los, pudesse fazer com que eles andassem de cabeça baixa. Você sabe por quê? Porque crente de cabeça baixa, crente que se sente derrotado, crente que se sente abatido, crente que se sente consumido, crente que se sente abatido, na verdade não glorifica a Deus, exalta o poder do maligno, exalta o poder do mal. O apóstolo diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. E não falava um homem cuja vida estava segura, falava um homem que estava vivendo no olho do furacão dos sofrimentos humanos. Paulo viveu a sua vida inteira transformando o mundo com a alegria de Jesus. Onde quer que ele ia, em qualquer vilarejo, em qualquer cidade, em qualquer província, em qualquer rua, onde quer que fosse, ele levava a alegria de Jesus. E agora que estava terminando sua carreira, mais uma vez expressa de uma forma inconfundível aquilo que está no âmago de sua alma e que constituiu a sua vida inteira como cristão: alegria, alegria, alegrai-vos no Senhor. Como é que isso é possível, irmãos? Eu olho para mim, eu olho para nós muitas vezes choramingamos por tão pouco. Nós muitas vezes nos abatemos, nos deprimimos por tão pouco. Como é possível, irmãos? Nós muitas vezes murmuramos: ó Deus, por que isso? Ó Deus, por que aquilo? Ó Deus, por que aquilo outro? A gente perde a alegria tão facilmente. Por quê? Como é possível alguém enfrentar todas essas adversidades que tanto o apóstolo como a igreja de Filipe enfrentava, e ainda assim dizer: alegre-se, alegre-se? É possível ser feliz, ser alegre quando tudo está errado, quando nada dá certo. É possível? Sim, é possível. Para o cristão é possível. Para o cristão é possível alegrar-se e transformar o mundo com a alegria de Jesus, por 3 razões que eu quero compartilhar com você. A primeira é porque a alegria de Jesus não é uma mera emoção humana, é uma convicção do coração. A alegria de Jesus não é uma emoção que é resultado das circunstâncias externas ao nosso universo interior, ao nosso coração. Quando o apóstolo diz alegrai-vos, ele não estava manipulando os irmãos a manifestarem um tipo de sentimento, um tipo de emoção que é impossível manifestar em situações de tristeza. Não era uma tentativa de manipulação de emoção de pessoas. Não é isso.
É que o apóstolo está dizendo o seguinte: irmãos, o cristão, o filho de Deus, a alegria dele não vem do que está ao seu redor. Não é porque tudo está certo, não é porque tudo está bem, não é porque tudo está bom, não é porque tudo está às mil maravilhas. A alegria do cristão não é uma simples emoção humana, não é aquela que é resultado do riso, do cômico, do humor. A alegria do cristão, ela é interna, ela é da alma, ela é do coração, ela vem de Deus. A alegria de Jesus é uma convicção, porque o Evangelho é uma boa nova de grande alegria. Quando o anjo anunciou aos pastores dizendo: eu vos trago boas novas de grande alegria. O reino de Deus é uma vida de alegria e de paz no Espírito. Um dos frutos, uma das manifestações do fruto do Espírito é a alegria. A alegria. E agora o apóstolo vem nos dizer que nós devemos nos alegrar. Algumas pessoas erradamente identificam a alegria como uma mera emoção humana. Elas confundem que para o cristão, na verdade, a alegria não é uma simples emoção. A alegria é uma convicção, é uma confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. A alegria de Jesus não é um sentimento, é a confiança no governo absoluto de Deus em nossa vida. O que o apóstolo estava dizendo àqueles queridos irmãos é: queridos irmãos, embora eu esteja preso, embora vocês estejam sendo perseguidos, se alegrem, porque o mundo não está desgovernado. Nero não governa o universo, Roma não é a senhora do mundo, quem está no trono é Deus. Ele continua governando a nossa história, Ele continua governando a minha vida, e eu estarei aqui nesse plano até o dia em que minha vida tiver uma utilidade para Deus, e quando eu cumprir os propósitos para os quais Deus me fez, Ele me chamará. O apóstolo, com isso, quer dizer que a alegria é resultado da sua experiência de conversão e de confiança absoluta na vontade de Deus. É por isso que Ele pode ordenar, é por isso que Ele pode mandar os irmãos se tornarem alegres, e não pedir, e não implorar. É como se Ele dissesse assim: eu não entendo porque vocês podem se deixar abater com essas coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas eram confiscos de bens, a perseguição, talvez até a morte de alguns, e a própria morte do apóstolo. Mas ele diz: não se abatam com isso. Deus está no trono e Ele ainda governa o universo. Diga glória a Deus. A alegria do Senhor, querido irmão, não é aquela emoção que é resultado de que tudo está bem na nossa vida. Não. As coisas podem sair do meu controle, as coisas podem sair do seu controle. Paulo não tinha o controle da sua situação, ele não sabia o que aconteceria depois, ele não tinha controle de nada, mas ele também sabia que Nero não tinha, que o Império Romano não tinha, e que a morte não tinha, e que somente Deus governa os céus e a terra. E é por isso que ele vai dizer que eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até o dia final. Alegre-se, não se abata, não se deprima. Se as coisas não estão bem com você, se nada está dando certo na sua vida, a experiência da alegria é saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. A experiência da alegria não depende do que está ao nosso redor, depende daquilo que Deus fez em nosso coração. Em segundo lugar, sim, é possível porque a alegria de Jesus não depende das circunstâncias. Ela é ultra circunstancial. Paulo diz que nós devemos nos alegrar sempre. Chamo sua atenção para o advérbio sempre.
não só quando tudo está bem, quando tudo está seguro, quando tudo está garantido, quando tudo está certo na nossa vida. A vida humana, ela é feita de altos e baixos. Hoje está tudo bem, amanhã não está nada bem. A vida humana é insegura, frágil. Mas o cristão sabe que a sua vida não é um caos, que a sua existência não é uma história caótica, sem destino, com um destino incerto. Ele sabe que o seu futuro e o seu destino está nas mãos de Deus. Ele sabe que Deus é quem detém o controle de todas as coisas. Por isso, a sua felicidade não pode depender do que está ao seu redor. Enquanto você e eu dependermos, o nosso humor, a nossa espiritualidade e a nossa fé depender do que acontece fora de nós, nós ainda não experimentamos o que é ser cristão. Enquanto nós não adquirimos aquela serenidade de alma, aquele estado de espírito que nos leva a nos colocar tranquilos em toda e qualquer situação, enquanto nós não adquirirmos essa capacidade espiritual de aprender a confiar em Deus em qualquer situação e de estarmos felizes em qualquer situação, nós ainda não descobrimos a essência da vida cristã. O apóstolo Paulo disse: não que eu procure donativos, não que eu procure donativos, eu não digo isso por causa da pobreza, disse ele, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo, ele diz assim: eu aprendi, não foi algo fácil nem automático. Aprender a andar com Deus é aprender a confiar nele, e é passar por provas às vezes. Mas ele diz: eu aprendi a estar contente. E a palavra grega contente aí é a palavra grega autarquês. Contente aí não é simplesmente rindo à toa, mas é dizendo assim, o apóstolo quer dizer o seguinte, que eu aprendi a não permitir que o que acontece fora de mim mexa com o que está dentro de mim. Nós muitas vezes, quando estamos bem, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós dizemos que amamos o Senhor, estamos prontos até para morrer por Ele e por nossa fé. Mas quando o nosso mundo começa a ser abalado, e vem os problemas, as adversidades, e aí os problemas revelam quão frágil é a nossa pobre, fraca e indefesa fé. É por isso que os problemas na verdade não derrubam a nossa fé, eles revelam que tipo de fé nós temos. E o apóstolo diz: eu aprendi a estar contente, eu sei o que é ter fartura, mas sei o que é passar a ter fome, o que é passar fome, eu sei o que é ter tudo, eu sei o que é não ter nada, eu sei o que é estar vestido, e eu sei o que é passar necessidade de roupa, eu sei, mas eu não permito que essas coisas externas mudem o meu coração em relação a Deus. Eu amo o Senhor, e eu sei que Ele me ama, e Ele cuida de mim ainda assim. Isso é fé. Você acha que fé é cantar e dizer: oh Deus, eu te amo, eu te adoro, quando tudo está bem, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Isso não é fé. Isso até o diabo tem fé. Agora, fé na prova é outra coisa, querido, é outro nível. Fé quando está desempregado, para dizer: eu confio e eu amo no Senhor. Fé quando a doença chega. Fé quando as coisas não dão certo na nossa vida. O apóstolo diz: se alegrem no Senhor, porque eu aprendi já a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei e já tenho experiência de todas essas coisas, e eu não permito, já aprendi que eu não vou permitir que nada do que acontece fora de mim mude o que está dentro de mim e do meu coração. Não vou permitir que as circunstâncias envenenem, que as circunstâncias amargurem o meu amor pelo Senhor, o meu amor por Deus, a minha fé nele. Ah, quantos cristãos que vivem no fel da amargura, há quantas pessoas que vivem no fel da murmuração, que deveriam estar radiantes de alegria por seu Deus cuidar deles, mas ainda assim
se tornaram tão frágeis e insensíveis e ficaram ao sabor das adversidades. Paulo disse: se alegrem, porque eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou nas mãos do Senhor nosso Deus. A alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias. Nós não somos refém do que acontece ao nosso redor. Nós temos uma fonte sempre eterna, uma fonte segura, uma fonte verdadeira, uma fonte definitiva. A alegria do cristão não vem de fora, não vem da esposa, não vem dos filhos, não vem da saúde, não vem do emprego, não vem do sucesso, não vem nada dessas coisas que são importantes e que nós precisamos delas e que Deus nos dá por sua bondade. Mas a fonte da alegria do cristão é exatamente o terceiro ponto. A alegria de Jesus tem sua fonte no imutável amor de Deus por nós. Imutável amor de Deus por nós. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:39. Leia comigo, por favor. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja a alegria do apóstolo. Sim, nada pode me separar desse amor imutável de Deus. O apóstolo sabia que as adversidades poderiam tirar muita coisa dele, mas não tirariam sua vida das mãos do Senhor. Ele sabia que o amor de Deus era imutável, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderia separar do amor de Deus. E é com essa energia poderosa, com essa força que emana de dentro, porque vem do céu. Não é uma força que emana do próprio ser humano. A fonte não é o ser humano, a fonte é Deus, que foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Essa fonte que se torna como uma energia vigorosa, que levou mártires a se entregarem, que levou pessoas a darem sua vida pelo Evangelho, e que a não murmurarem, a não reclamarem, mas viverem exultantes em momentos adversos de sua existência. O amor de Deus não muda. O amor de Deus é imutável por mim, por você, e é por isso que eu posso estar feliz e alegre em todo momento. Às vezes eu posso chorar, e eu choro como ser humano, mas a minha felicidade é um estado de alma, de espírito, é uma segurança que Deus me deu através de Jesus, porque a minha alegria é Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A alegria do cristão é uma pessoa, não é a ausência de problemas. A nossa alegria está em Cristo. Quem tem Jesus não tem momentos de alegria. Quem tem Jesus tem a alegria em pessoa. Ele diz que aquele que beber da água que ele der, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe qual é a pior contradição do mundo? É cristão com sentimento derrotista. Pior contradição, e não existe mau testemunho pior do que alguém olhar para você e dizer: eu não quero ser cristão como aquele que só vive, só reclama, só chora, a vida é só desgraça para ele. Porque na verdade o coração dessa pessoa é isso. Ela não conheceu ainda a luz radiante da glória de Deus, que mesmo em meio à prova, que mesmo em meio à luta, que mesmo em meio à doença, que mesmo em meio às adversidades, que mesmo em meio aos problemas, pode dizer: o Senhor é a minha força e nele me alegrarei. Diga amém. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos.
Por isso é que o apóstolo Paulo quer, nesse momento de sua vida, que os seus discípulos de Filipos não baixem a cabeça. Crente só baixa a cabeça só quando se prostra diante do Senhor Jesus. Ele só se curva diante de Jesus. O restante ele está sempre de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da sua fé. Amém? Crentes com sentimento derrotista, reclamando, murmurando, chorando e todo o tempo vivendo com aquela angústia de alma de que nada, a vida é sempre amarga, é sempre difícil, ainda precisa descobrir a vida que é em Jesus. A alegria do cristão é Cristo, e nada depõe mais contra o cristianismo do que cristãos com sentimento derrotista. O brilho de Jesus deve estar nos meus olhos, nos seus olhos, na nossa vida. Não advém do que vivemos, do que temos, do que somos, mas advém do que Deus fez por mim na cruz e da presença de Jesus na minha vida. Eu sei, diz o Jó, que o meu Redentor vive e Ele está comigo. Paulo, o apóstolo que viveu pelo mundo inteiro, espalhando a alegria do Senhor, agora dá testemunho final desta alegria. É isso que Deus, é isso que testemunha poderosamente no mundo, é as pessoas olharem para você, é as pessoas olharem para nós e desejarem não o tipo de vida, o carro que temos, a casa que temos, a saúde que temos, mas desejarem a fé, a alegria inabalável que há em nossa vida, que é ultra circunstancial e que tem sua fonte no Calvário em Cristo Jesus. É o grande testemunho. O grande testemunho da igreja é quando ela se torna uma comunidade atraente, uma comunidade de gente contagiante, que tem vida alegre, que tem vida feliz, que tem vida bem-aventurada, que tem vida animada, que tem vida de verdade. Não porque é rico, próspero, ou porque tudo vai bem, mas porque tem um Deus que governa todas as coisas. É o mesmo apóstolo quem diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. Agora olha para mim, é verdade, nós choramos por muito pouco, né? Nós nos abatemos por muito pouco, não é? É verdade, nós ficamos choramingando, reclamando de tanta coisa tão pequena, quando tanta coisa gloriosa já nos foi dada em Cristo Jesus. É verdade que muitas vezes nós deixamos de testemunhar do grande e misericordioso amor de Jesus por nós, porque nós estamos preocupados com o que está fora de nós, quando deveríamos viver a fonte de vida que há em Cristo Jesus dentro de nós. O salmista Davi, no Salmo 42, se pergunta a si mesmo o seguinte: por que você está abatido, minha alma? Por que você está triste dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. Paulo queria que aquela igreja, Paulo desejava que aqueles irmãos transformassem o mundo com a alegria de Jesus, a alegria que inundara o seu peito e que marcara a sua existência e também a deles. É o mesmo desejo de Deus para mim, para você. Descubra a alegria que está em Jesus, descubra a alegria de viver com Jesus, descubra a alegria de andar com Jesus. Ele quer fazer isso com você. A alegria do cristão é uma pessoa. A presença de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado de Jesus sustentam a nossa alegria, a nossa felicidade. O amor de Jesus é tudo que temos nessa vida, e é por isso que eu quero encorajar você nesse momento final. Se você é um crente, comece hoje a entender que o que Deus mais espera de você é que você comece a transformar a sua família, a sua casa,
e o mundo ao seu redor com a alegria de Jesus. As pessoas olham para você e dirão: que razão você tem para estar alegre? Eu não tenho razões humanas, não, nem tudo está bem, mas eu tenho um Deus no trono que me ama e que me sustentará até o dia final, e essa é a grande razão da minha alegria. Viva a sua vida cristã, meu irmão, viva a sua vida cristã de modo alegre e empolgante. Se você ainda não descobriu a alegria que há em Jesus, eu quero nesta noite convidar você: corra para Ele, corra diretamente para Jesus. Ele disse assim em João 11:28: venham a mim todos vocês, sim, todos, homens, mulheres, crianças, meninos, jovens, todos vocês estão cansados de só conhecer tristeza, de só conhecer dor, de só conhecer angústia, de só conhecer medo, cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. A alegria que Jesus quer dar, ela é interna, espiritual, irremovível.